Olá, olá, boa noite. Olá, olá, boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite, César. Boa noite a todos. Vamos começar daqui a pouquinho aí mais uma live da Junior Achievement, tá? Hoje nós vamos falar sobre o tema competências empreendedoras aprendidas no momento de crise. Então é um tema bastante relevante, principalmente no contexto que nós estamos atravessando, tá? Então a gente vai estar daqui a pouquinho aí com o professor Guilherme Marbach Neto, que ele acabou de ingressar aqui na nossa sala. O professor Guilherme Marbach já solicitou aqui a participação. Vamos começar daqui a pouquinho. Queria agradecer a presença de todos, tá? A Paty Menezes aí também, um forte abraço. Toda a equipe Junior Achievement. Verdade, César. César comentando aí que o professor Guilherme é um grande profissional e ser humano. Reconhecidamente, né, César? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, professor Guilherme? Tudo bem. Consegui aí entrar, finalmente. Maravilha. Gostaria de dizer que é um prazer enorme para a Junior Achievement e tenho certeza que para todos os jovens baianos está tendo a oportunidade de estar assistindo aí essa live com o senhor, tá bom? Então, como eu havia como eu havia dito, desculpe, hoje nós vamos trabalhar o tema aí com o professor Guilherme Marbach, que são competências empreendedoras aprendidas no momento de crise. O professor Guilherme é reitor da Unijorge, é professor da Universidade Federal da Bahia, e durante essas 45 minutos aí, né, em média, tem durado a nossa live, estará tratando desse tema tão importante, né, que são as competências empreendedoras, que dizem respeito a comportamento, a atitudes, aprendidas principalmente no momento de crise como esse que nós atravessamos. Quando a gente fala em um momento de crise, a gente já atravessou diversos tipos de crise, mas uma crise como essa, acredito eu, é uma crise sem precedentes, né? Todos nós estamos assim, vamos dizer, em estado de choque por estar vivenciando esse momento de crise nunca visto, né? Pelo menos na história recente, né? A gente não vivenciou nada do tipo, tão pouco parecido. Professor Guilherme, eu queria aproveitar que nós chegamos aí às 19 horas, o horário que está marcado. Gostaria de saudar o senhor mais uma vez, agradecer pela disponibilidade de participar da nossa live e te dar as boas-vindas, te deixar à vontade aí para falar conosco aí durante os próximos minutos. Eventualmente eu posso intervir com alguma pergunta ou comentário e no final eu deixarei aí
algo em torno de 10 minutos, né? Porque o nosso tempo aqui no Instagram ele é limitado. Então, no finalzinho, eu deixarei para ler as perguntas aí que os nossos espectadores irão fazer. Tá bom? Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Ok. Boa noite, Thiago. Boa noite, César, aí, um grande amigo. E a todos que estão nos assistindo, né? Para mim foi um prazer muito grande receber esse convite da Junior Achievement, porque eu acredito muito no trabalho que ela faz com jovens que estão dispostos a investir em tempo, a serem empreendedores. E hoje, principalmente nos dias que nós estamos passando, nós temos certeza da importância do empreendedorismo, né? E para começar, eu quero contar uma história de uma criança, e essa criança nasceu, quer dizer, já não é mais uma criança, mas essa criança nasceu em 1998, na periferia de uma cidade relativamente grande, mas que não é uma capital. Com 3 anos de idade, ele teve sua casa destruída por uma tempestade. E ainda na infância, seu pai foi preso por porte de arma, assalto a banco e formação de quadrilha. Após 20 anos, ele foi solto e ingressou no mercado de trabalho. Então foi sua mãe realmente quem lhe deu suporte em todo esse período. E além de fazer com que o filho estudasse, ela incentivou para que ele participasse de projetos voluntários. Ela sempre dizia: filho, não importa de onde você vem, mas sim onde vai. E após encerrar o atual nível médio, né, ele ingressou num curso de jornalismo de uma universidade privada. Contudo, ele não chegou a concluir. O objetivo era se dedicar a projetos sociais. Em 2011, ele publicou um livro independentemente. Para divulgar a obra, ele fez inúmeras palestras em escolas públicas no estado de São Paulo. Foi no período que surgiu a ideia de criar uma ONG. 2 anos mais tarde, em 2013, ele criou um instituto voltado para a promoção social de pessoas da periferia. Uma organização social sem fim lucrativo, voltada à promoção de crianças e adolescentes através do esporte e cultura. E o grupo ainda atua na capacitação profissional de jovens e adultos para o mercado. O grande diferencial daquele projeto foi se espelhar em modelos de sucesso existentes, principalmente na iniciativa privada. Um conceito que é pouco utilizado pelas entidades do terceiro setor. A outra mudança na sua gestão foi a busca por parcerias com grandes empresários no país e até depois fora do Brasil, né? No qual, além do aporte financeiro, o empreendedor buscava a troca de experiência. E não foi à toa que ele resolveu ter uma gestão com base no modelo da Ambev. Depois ele conseguiu investimento para repetir essa ONG em mais 10 comunidades espalhadas pelo Brasil, o que atingiria mais de 18 mil famílias. Mas o objetivo principal desse jovem é que o projeto se torne a maior rede de institutos sociais do mundo, fazendo assim com que a desigualdade social se torne cada vez menor. Ele ganhou uma série de prêmios, inclusive do Fórum Econômico Mundial, que o colocou como um dos 15 jovens brasileiros que tem potencial para mudar o mundo, né? Ele está na lista da Forbes, das 10 pessoas mais influentes do Brasil, com menos de 30 anos, e recebeu o prêmio Jovem Empreendedor do Ano, dado pela LEAD, que a gente sabe que é uma associação de líderes empresariais, e figura entre os rebeldes com causa da grife reserva, que nós conhecemos toda a história, né? Por sua trajetória, ele hoje tem uma grande influência. E nessa época, dessa pandemia que nós estamos vivendo, ele novamente foi ao mundo do trabalho
conseguir doações, conseguir verba para poder cuidar das favelas no Brasil. E hoje, esse jovem com menos de 35 anos já tem mais do que, quer dizer, já doou mais do que 25 milhões de reais e já atendeu a 33 mil famílias em 10 estados brasileiros. Então, essa história eu resolvi contar porque eu estou falando de Edu Lyra, um grande empreendedor social, que é o CEO do grupo Gerando Falcões, dessa ONG que eu falei. E a gente pode notar que a vida e a história dele não teve nenhuma facilidade. Tá? E nessa época, a gente vê em diversos locais, na periferia principalmente, como as pessoas estão empreendendo, ou seja, tentando ser resilientes, respondendo a situações difíceis para que possam fazer uma melhoria para a comunidade. Então, realmente, isso é bem interessante e como nós podemos ter pessoas que não estejam acostumadas com a ideia do empreendedor, né? Eu quero dizer que o empreendedor, ele vem do latim empreendere, que significa decidir realizar tarefa difícil e trabalhosa. Esse é o grande trunfo, é a grande preocupação do empreendedor. Nada disso é gratuitamente. Ele não faz, ele tem um propósito de vida que é maior do que tudo. Voltando a Edu Lyra, a gente vê o quanto a história dele mostrou desde o começo, inclusive o que a mãe dizia, é a visão do grupo, né? Então não interessa de onde você vem, mas aonde você vai, o que você pode fazer por isso. E a palavra empreendedorismo, ela sempre está ligada à administração. Eu sou administrador de empresas, graduado, e sou do Conselho Regional de Administração também, mas a gente nota que muitas vezes uma certa acomodação das pessoas, ou até achar que tem alguém que pense por nós, alguém que faça por nós, nos impede de catalisar e empreender mais, porque todos nós podemos empreender. As pessoas às vezes acham que só quem tem a criatividade, né? Mas a gente nota que o espírito de empreendedor precisa muito da ideia da necessidade de realização. Porque o empreendedor, seja numa ONG, seja numa empresa, ou seja dentro da empresa, quando nós falamos também do intraempreendedorismo, né? Todos eles têm uma necessidade de realizar, de fazer diferente, de encarar um desafio para poder ir adiante. E para isso também, a disposição para assumir riscos, porque sempre em tudo que a gente faz que é diferente, que é novo, nós assumimos riscos. E tem outro aspecto também super importante, que eu quero destacar, que é a autoconfiança. E para a autoconfiança, nós precisamos ter muito o nosso autoconhecimento. Às vezes a gente pensa que eu já me conheço o suficiente, eu sou assim e não vai resolver. Não, a gente pode cada dia se conhecer mais, aumentar essa autoconfiança para poder irmos adiante. E nessa época da pandemia, como foi o tema aqui das competências, né, nesse período, nós temos visto como a tecnologia, que nós conhecemos um pouco, as ferramentas e tudo mais, elas chegaram de forma maciça em qualquer lugar que nós estejamos, né? E é interessante na educação, por exemplo, Tiago, que no mês de março agora, o Imperial College de Londres, ele realizou os primeiros exames online do mundo para estudantes de medicina. Então vejam a revolução que isso traz.
e o quanto essas pessoas, esses empreendedores de uma universidade, eles tiveram que encarar toda uma comunidade para fazer o que acreditam. Como também tivemos aí na Holanda, em março também, a primeira defesa de um doutorado online. Então eu estou citando um pouco o que aparece numa instituição de ensino, porque é a área que eu trabalho e é a ideia também de a gente ter a educação empreendedora. Não só no que nós falamos, mas também nos que nós fazemos enquanto empreendedores, educadores que somos. Então, como eu disse, às vezes uma força dessa, um estímulo não positivo, mas que vai gerar consequências positivas, como é a Covid-19, ela traz outros hábitos para nós, né? Como também nós estarmos aqui agora, se fosse no outro momento, com certeza nós estaríamos num auditório e vocês me convidariam para falar para os jovens. Então, nós estamos comodamente em nossas casas, né? Às vezes com interrupções, e essa interrupção pode ser mais minha e sua, porque nós estamos no vídeo, mas há pouco, não sei se vocês perceberam, meu celular, o outro tocou, e isso acontece às vezes com todo mundo, um filho passar por trás, e isso vem acontecendo demais, né? Mas, um ponto importante, e com certeza, agora mesmo no meu celular soltou da posição aqui, eu fiquei ao contrário na tela, tive que consertar, coisas naturais aí dessa interação via web, né, dessa interação aí via ferramentas como essa que a gente está utilizando. O César pontuou algo importante aí, o nosso presidente, ele escreveu que a revolução está só começando e a crise acelerou. Concordo plenamente, eu acho que a crise tornou mais latente essa necessidade que a gente tinha e mostrou, acredito que provou a viabilidade desses modelos, como o senhor acabou de falar, uma tese de doutorado, uma tese de mestrado que foi apresentada remotamente, né? Trabalhos de medicina ou avaliações de medicina que foram realizadas remotamente. E só fazendo um gancho no primeiro exemplo, relacionado à ONG lá dos Falcões, um modelo, você vê como tem um alinhamento aí com a Junior Achievement, no seguinte ponto, educação fundamentada no modelo de educação empreendedora, de educação focada em economia e negócios, para o benefício social. Como o senhor mesmo mencionou, ele trouxe o modelo de gestão da Ambev, né? Então, se a gente for analisar aqui no mercado, a Ambev trouxe a cultura falconiana e popularizou a cultura falconiana nas organizações, né? Trouxe metodologias como o orçamento base zero, trouxe melhores práticas de gestão. Então, nós estamos vendo o nível de profissionalismo do terceiro setor, que está trazendo as melhores práticas de gestão do mercado em benefício da sociedade. E isso tudo perpassa por uma estrutura de empresas, principalmente, né, ou essencialmente empresas privadas, que estão trazendo uma contrapartida para a sociedade, dado o seu crescimento, os seus lucros e os seus rendimentos. Né, professor? E aí, esse é um ponto importante que foi mencionado, dentre vários outros, como o senhor mencionou. E aí, o que a gente começa a perceber? É cada vez mais importante, principalmente nos nossos jovens, identificar e desenvolver competências empreendedoras. Né? Como é que o senhor vê essa nova geração, essa geração tida aí como a geração digital, em diversos nomes aí que tem trazido essa geração, como é que essa geração tem identificado e trabalhado essas competências importantes e, principalmente, como é que está isso agora no momento de crise? Tá. Essa geração, como todas as gerações, você tem pessoas que se adaptam melhor ao novo do que outras. Tá? Então, apesar de ser uma geração tremendamente digital, mas há um costume maior de se utilizar o digital para o entretenimento. A gente nota e tivemos muito isso na Unijorge, nos primeiros momentos da virtualização das aulas. Então, não foi transformar ou passar para EAD, mas virtualizar as aulas.
e são aulas que são no mesmo horário da aula, com o professor, tudo isso, mas no começo nós percebemos uma resistência. Por quê? E aí alguns detalhes de competências do empreendedor. Por exemplo, disciplina. Eu não estou de férias, então eu preciso estar às 7 horas numa sala com a mediação do meu computador, do meu celular, para assistir uma aula. E muitas vezes eu me acomodo mais. Só que esse é um aspecto importante porque nós precisamos, a todo dia, e até aproveitarmos esse momento para que a gente, inclusive, possa aprender mais. Né? Nós estamos em casa, nós não podemos sair, que é uma grande diferença, porque nós não escolhemos. É bom quando a gente escolhe não sair de casa, mas nós não estamos escolhendo. Nós não podemos sair de casa, não devemos sair de casa. Tá? Então, isso muda muito. E as oportunidades, inclusive pela própria internet, as universidades diversas divulgaram cursos online gratuitos. Tá? Eu mesmo já tenho feito alguns cursos, porque é uma oportunidade de poder trabalhar também alguns conteúdos que eu gostaria de aprender mais. E sempre sugiro isso aos meus alunos, aos docentes da Unijós, para poderem passar para os alunos, porque é uma oportunidade que nós temos para aprendermos. Tá? E não devemos deixar de forma alguma. Então, esse é um ponto importante. Se a gente se acomodar nesse tempo, a gente acaba não aproveitando para poder aprender, para ler, para ver filmes, mas também com o intuito de aprendizagem. Né? As escolas, o que eu vejo também importante, que isso está sendo testado a cada dia nessa educação empreendedora, é ver como que a gente pode também permitir que o aluno erre. Logicamente que não é errar por uma falta de estudo ou por uma falta de conhecimento, mas errar no sentido de que ele está aprendendo e ele está disposto a aprender. Né? Recentemente, aí na nossa área de gestão, administração, eu tive conhecimento maior sobre as metodologias ágeis. Né? E nas metodologias ágeis, que usam as técnicas como Scrum, Kanban e outras mais, a gente nota que um detalhe importantíssimo é uma entrega de produtos com menor tempo, ou seja, entregas parciais, com autonomia das equipes e com a possibilidade de um feedback muito rápido. Quer dizer, isso para esse momento é muito importante. Nós não podemos definir agora até onde nós vamos chegar, mas nós estamos definindo a cada dia, a cada semana, que entrega nós podemos fazer. E podemos observar vários empreendedores também, pessoas que tinham empresas, a empresa tremendamente presencial, com tudo no dia a dia, face to face, né? E hoje entregas a domicílios, utilizando o WhatsApp mais do que nunca, e outras que ainda estão pecando porque não estão sabendo utilizar devidamente. Mas lógico que é tempo de aprender. Né? Se nós observarmos as 10 características aí empreendedoras da ONU, e não vou citar todas, e até quero que você me avise aí do tempo, tá, Tiago? Não, tá porque bom. você sabe que professor, geralmente, as aulas são longas, né? Então, a gente precisa sempre estar observando isso. Mas o importante é que quando está sendo eu estou muito te ouvindo bom... mal. Opa, agora está me ouvindo melhor um pouco? Não. Opa, me ouve melhor? Meu volume aqui está todo alto. A mesma coisa. Se eu chegar aqui mais perto... Oi, me ouve? Não. Deixa eu só mexer aqui Você no volume. quer digitar? Eu vou tirar aqui o fone para ver se melhora, tá?
Me ouve, professor? Não, não. Peraí. Deixa eu ver se eu testo aqui um... Boa que o pessoal está ouvindo tanto eu quanto o professor, mas nós não estamos nos ouvindo. Mas como é ao vivo, é assim mesmo. A gente já está resolvendo aqui. Olá, professor, me ouve? Sim. Ah, maravilha, então. Como eu disse, quando o encontro, né, como essa live está sendo muito boa, a percepção do tempo, né, ela é diferente. Então, a gente não percebe o tempo passar, o tempo corre, mas a gente está bem. Nós temos 20 minutos aí de live, nós já realizamos 20 minutos de live e temos mais 25 minutos aí para realizar, com tranquilidade. Ok, obrigado, então. Então, como eu estava comentando sobre as 10 características empreendedoras da ONU, que inclusive estão muito relacionadas aos objetivos organizacionais da ONU, e isso a gente, inclusive, na Unijorge, vem trabalhando bastante com os alunos, porque é importante que o empresariado, as organizações como um todo, trabalhem com esses objetivos, porque nós precisamos de contribuir para que isso aconteça, né? E uma delas é a busca de oportunidades e iniciativa. Então a gente vê, como eu falei, que no primeiro momento se teve receio, teve medo, mas já fomos adiante. Agora nós já estamos vendo a necessidade, que seria uma outra característica, que é da persistência, de podermos começar a traçar planos menores e às vezes até diários, para que a gente possa ao final do dia dizer, poxa, cumpri, eu estou agora, já percebi aqui que tudo aquilo que eu planejei para hoje, eu consegui fazer, né? Porque a gente sabe que tem toda uma relação de família, pessoas em casa, muitas vezes a gente não tem um espaço somente de cada um de nós para poder trabalhar, mas dividimos com todo mundo, o que é salutar, mas nessa hora também aparece que eu não posso ou não devo esconder, por exemplo, a família, o que acontece, porque a organização, a minha atividade organizacional de gestão está chegando na minha casa, né? E isso muda bastante. É um momento também que a gente vê de correr riscos calculados. Não dá para, num momento como esse, né, nós temos até aí, em termos da área financeira, vi aqui há pouco dois grandes professores aqui da Unijorge, professor Antônio Carvalho, que cuida da área financeira, professor Constantino, que é coordenador de administração, mas os riscos precisam ser calculados. Eu não posso botar todas as minhas fichas, como nós falamos, em um só investimento ou para esse momento. E daí tem uma expressão que hoje também todos estão utilizando bastante, que é pivotar, né? O pivotar, que é a ideia de mudar a estratégia rapidamente. E é tudo que nós somos cobrados hoje e precisamos também de manter essa ideia, que não dá para prever quando voltar. A gente não sabe quando é que volta. A gente tem que viver essa realidade, pensar no futuro, fazer algo novo, mas não imaginar a data, o quando, porque isso nós não temos ainda a menor certeza, né? Outro aspecto importante que eu vejo para qualquer empreendedor é a exigência da qualidade e da eficiência. Eu acredito que essa característica, tanto no dia a dia, quanto se fazendo algo remoto, ela é super importante. E um ponto que depende aí da liderança, depende de todos, que é o comprometimento. Essa semana eu assisti uma live que a pessoa que trabalhou, que falou, apresentou, disse que os empregados no Brasil, eles se sentem pouco engajados.
isso significa que 65% dos empregados não se sentem engajados nas nossas organizações. Esse é um ponto muito importante para a gente poder pensar. E agora, mais do que nunca, porque nós estamos distantes. Às vezes, nas organizações, nós acreditamos que passar, dar um tapinha nas costas, dizer um bom dia, que isso já é possível sustentar. Mas imagine a distância, com todo um grupo que você tem que liderar, como trabalhar e como fazer com que as pessoas se sintam engajadas com a mediação tecnológica. Professor, você tocou num ponto importantíssimo, que falou sobre eficiência, né? Nós vivemos num momento de crise, e no momento de crise os recursos são escassos, né? Mais escassos do que o normal, porque a gente sempre tem uma sensação que os recursos são escassos, dados as nossas necessidades infinitas. Mas no momento de crise como esse, a eficiência ela se torna ainda mais latente e é uma necessidade, eu diria que crucial para a sobrevivência das empresas. Durante toda a fala do senhor, pude observar que a gente falou sobre metodologias ágeis, por novas formas de gestão e principalmente utilização de ferramentas EAD, de ferramentas de acesso remoto. Como é que o senhor vê o impacto disso na eficiência das empresas? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente já está repensando em determinados setores trabalharem no modelo de home office e isso vai permitir para a gente diminuir uma das salas que a gente tem. Então, a gente vai ter uma redução de custo, esse recurso pode ser investido em pesquisa e desenvolvimento, investido em outras questões. Como é que você acha que essa nova estrutura, essa nova conjuntura aí vai se dar nos próximos anos e nos próximos e daqui para frente, né, no futuro, dentro das empresas e dentro das universidades, principalmente? O que a gente sabe, o que todo mundo fala diria nos artigos, na literatura, mas no dia a dia, é que não voltaremos a ser como éramos. Isso aí está dito, né? Em relação à eficiência e a recurso, você tem toda a razão. Nós vamos ter que repensar, será que toda a minha equipe deverá estar, por exemplo, no meu trabalho, né? na organização? Então, se a gente pensar que nós poderemos ter parte em casa, parte trabalhando no local. Eu conheço uma universidade em São Paulo, por exemplo, que a mesa não existe mais lugar de cada pessoa. É uma mesa com os pontos para plugar o computador, para o Wi-Fi e tudo, mas ninguém tem lugar marcado e as pessoas se revezam. Tem um dia que todos estão juntos ali, que é o dia que tem a reunião da diretoria. Mas, tirando isso, já vinha com uma grande mudança. A eficiência também, ela tem que ser vista como aquilo que eu, muitas vezes, consigo fazer remotamente, né? Possa ser que em casa ou qualquer pessoa demore mais um pouco em algumas atividades. Por quê? Porque necessita concentração, disciplina, tá? Preparar, por exemplo, o local que a gente trabalha. Então é necessário ter um espaço que você conte com esse espaço para poder fazer suas observações, escrever o que você quiser, né? Ainda que seja de revezamento com outras pessoas da família. Tá? Então eu acho que há eficiência aí, claro, isso na gestão há uma cobrança e é algo muito necessário. Qualquer escola que trabalhe a educação empreendedora, nós temos que ver não só a eficiência, mas também a eficácia. Ou seja, aquele resultado, o produto que eu entrego, da forma que ele foi solicitado, que é outro problema que a gente tem. Às vezes você é eficiente, mas o produto que você entrega não é aquele produto que foi encomendado e que é tão importante de ser como o cliente está querendo. Tá? Então, a eficiência
e a eficácia, eu acho que estão juntas nisso aí. Perfeito. Eu estou vendo aqui que os nossos espectadores eles estão comentando o batimento dos colaboradores nesse contexto, né? Falando sobre chefe, líder, que é ainda mais latente a necessidade de liderar, fazer uma liderança efetiva num momento desse como crise. E aí eu vi uma pergunta importante aqui da Lídia Marbach, como várias outras que nós temos aqui, que é o seguinte: como conciliar a intenção de empreender e o medo das pessoas em retornar ao trabalho por questões médicas e sanitárias pessoais? Quem não quiser voltar, como as empresas tratarão isso? Então, na opinião do senhor, como é que as empresas vão se posicionar nesse sentido? Nós não temos, eu acho que eu não tenho como definir como será em cada empresa, porque as empresas têm autonomia e cada uma terá que decidir. Mas eu considero que o mais importante nessa hora é o entendimento entre as pessoas. Como também, não só na volta, mas agora, nós estamos precisando de nos debruçarmos um pouco mais sobre as conversas com os colaboradores para poder entendê-los. Porque nós passamos do tempo que todo mundo imaginava que iria voltar. Nós já estamos quase chegando a 2 meses. Eu, pessoalmente, eu já chegarei mais uma semana com quase 2 meses que estou em casa, sem chegar nem na portaria, porque minhas filhas não deixam. Tá? Então, é o cuidado com o grupo de risco que eu faço parte. Tá? Mas, o que é que acontece? A gente precisa de entender mais o outro. Então, se fala muito que a gente prepara para a oratória, mas a gente não prepara para a escutatória. Né? Então, escutar um colaborador, seja lá de que nível que seja, para poder entender o que está passando com ele. Né? O exercício da empatia, né? Pois é, e nessa hora, às vezes, tem alguns, por exemplo, que contavam, às vezes, com um auxílio transporte, ou então um auxílio alimentação, várias coisas que as empresas têm cortado um pouco para facilitar também a condição delas de sobreviverem. Mas o entendimento, tanto para o colaborador entender, quanto para que nós possamos entendê-lo, é a conversa. Não tem outra forma do que conversar. E eu acredito muito que um líder, tanto agora quanto depois, precisará muito, mas muito mesmo, de trabalhar com a sua escuta. E quando eu falo escuta, eu quero dizer indagar do outro também alguma coisa. Não é escutar somente ouvir, né, a audição realmente, mas a escuta é o outro como um todo, é a sinceridade do outro, é a empatia, como você falou. Então, nós precisamos realmente de conversar com o outro, e a escuta, ela é básica. Retomando só assim, a espinha dorsal da nossa live aqui, né? Que são as competências empreendedoras aprendidas nesse momento de crise. Então, a gente já pôde aqui ver que uma delas é a disciplina, que independente de você estar em casa, é fundamental a disciplina, seja no seu trabalho, seja na atividade acadêmica. A gente viu que a empatia é uma outra competência que tem que ser aprendida para que se seja bem sucedido dentro desse contexto de crise. E assim, se o senhor pudesse fazer um top 5, ou as 3 melhores, ou as 3 principais, ou as 3 mais importantes competências empreendedoras que as pessoas devem desenvolver, né, dentro desse contexto de crise, quais seriam essas competências? Vamos lá. Eu tenho uma ajuda aí de um artigo que foi publicado recentemente, já sobre os desafios e as oportunidades para empreendedores na Covid-19, na educação empreendedora. Tá? E eles consideraram que as competências da mentalidade empreendedora que deve persistir, primeiro, o alerta de oportunidade. Né? Então, a gente sabe que tem várias pessoas agora aproveitando a oportunidade para vender, para muitas vezes até criar um negócio. Né? Eu noto que sempre quando acaba uma live, quando é uma live nacional,
Lógico que nós estamos lá cadastrados e tudo, principalmente quando se utiliza ferramentas como o Zoom, Canvas, Teams e outros, e imediatamente os analistas ou os vendedores nos consultam para poder conversar sobre o produto, sobre tudo isso. Então, é um alerta de oportunidade. A inovação realmente de valor, fazer o mesmo que todo mundo já faz, ou você tem aquele delta X, ou você tem um estímulo diferente, ou você vai apenas repetir. Então, para o empreendedor, tem que pensar muito nisso. O que é que eu vou agregar de valor ao que eu quero fazer, né? Seja agora ou depois também. Nesse período que nós estamos, eu considero que para o empreendedor é muito importante a paixão. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz o que é nosso propósito na vida, fica muito mais fácil de vencer os obstáculos. Claro que aquelas pessoas que já não estavam bem nas organizações, ou os empreendedores, empresários que não gostavam do que estavam fazendo, nessa hora fica mais crítico ainda, porque não existe realmente essa paixão. Um ponto importante também, otimismo. O empreendedor não tem condições agora de ficar repetindo e dizer que ele está completamente tomado por uma crise, que ele não sabe quando que ele acaba, que não tem mais condições, como a gente tem visto até alguns vídeos no WhatsApp gravados de pessoas desesperadas, e não é fácil, não estou querendo dizer que é fácil, mas nós temos que ter esse grau de otimismo para ir adiante, porque senão vai tomar, e para a liderança, então, você toma conta algo negativo e não dá, né? E eu acho que já falei 3 ou 4, mas vou citar, me permita citar mais 2, pelo menos. Fique à vontade. A adaptação, né? Então, essa rapidez com que se fez agora para se adaptar, para botar gente para trabalhar em casa, para olhar se todo mundo tem uma internet em casa compatível com o trabalho, para não ter prejuízos nessa hora. Então, quando nós começamos a ser avisados disso, nós tivemos chances de promover a condição das pessoas de poderem trabalhar. E isso o empreendedor, ele está preocupado o quê? Com todo o ecossistema. E não somente que eu estou aqui no meu bem bom, que eu estou tranquilo, mas como é que vai estar o outro que eu vou precisar que trabalhe comigo, que eu vou precisar de ter discussões com eles, né? A resiliência, eu acho que já falei de otimismo, mas também não adianta ser otimismo somente um sonhador. O sonho, ele é muito importante para o empreendedor. Mas o sonho sozinho, se eu não fizer nada, se eu não for resiliente, se eu não procurar superar os problemas que aparecem, ou até resolvê-los de forma criativa, eu não consigo ir adiante. Então, acredito que esses sejam algumas competências importantes para que o empreendedor possa passar por esse momento e passar de forma proativa, inclusive agregando alguma coisa à sociedade. Gente, eu vi alguns comentários aí rápido, porque como passa rápido no Instagram, não dá para enxergar, para ler bem. Mas é muito importante que se possa cuidar realmente do social. O mundo já está diferente, porque as pessoas estão mais preocupadas umas com as outras. Aquelas que não estão tendo nada, aquelas que não tinham condições de ter máscaras, aquelas que não tinham como a economia informal, os feirantes na rua. Então alguém foi lá, empreendedor, e botou uma pia adaptada com álcool do lado, para que ele possa não perder o sustento dele e ficar o máximo possível que ele puder, sem se contaminar com isso. Porque nessa hora o grande desafio também é proteger a vida. E o empreendedor, seja lá do que for, ele tem que se preocupar também em cuidar da vida das pessoas. Perfeito. Professor, foi o Ângelo aqui, deixa eu só voltar aqui. O Ângelo Figueiredo,
o Ângelo Figueiredo ele colocou um ponto importante aqui também, que toda a crise, né, embora ela seja um momento ali, vamos dizer assim, vou usar um termo aqui, mas um momento de convulsão, vamos dizer assim, né, um momento de dificuldade, um momento onde as coisas não estão nos seus devidos lugares, isso nos assusta bastante. A crise também ela é repleta de oportunidades, né? A gente vê aí, por exemplo, o mercado de massas e biscoitos, eu estava olhando essa matéria hoje, o mercado de massas e biscoitos cresceu 40%, existem moinhos de farinha que não têm produção para entregar os seus pedidos, então não conseguiu produzir o suficiente. A gente tem, por exemplo, a indústria farmacêutica teve um crescimento exponencial, a indústria do álcool em gel, o mercado de soluções para a educação EAD, o mercado de ferramentas para reuniões remotas. E aí, dado que o empreendedor, ele munido dessas competências que já foram muito bem explanadas aí pelo senhor, quais seriam os principais segmentos ou quais seriam os principais pontos para que ele estivesse alerta para identificar essas oportunidades e ainda mais, né? Tendo resiliência, tendo disciplina, tendo foco, na retomada ele possa se diferenciar, né? Logicamente dos demais e conseguir alavancar aí a sua carreira empreendedora, seja ela empreendedor com negócio, seja ela intraempreendedor, seja ela um empreendedor social, né? Então, qual seria, assim, vou pegar um termo que é de uso comum, qual seria o pulo do gato, vamos dizer assim, nesse contexto, para que esse profissional empreendedor, munido dessas competências, possa aproveitar da melhor maneira as oportunidades geradas pela crise e possa largar na frente nessa retomada. Tá, como você já me apresentou e eu também, né, eu estou trabalhando bastante com a educação empreendedora, tá? E por isso, e acho que nenhum empreendedor pode ir adiante se ele não tiver conhecimento. O conhecimento ele é básico para as competências, o conhecimento é básico para que eu possa fazer qualquer coisa. E eu posso ter também, nesse momento, várias informações que são informações do... Opa, já voltou. Voltou agora. Então, essas informações todas, para que a gente possa trabalhar, empreender e sairmos até melhores, acredito que mesmo sem sair de casa, a gente tem uma gama de informações para poder trabalhar. Ver como é que as pessoas, nos próprios grupos de WhatsApp, você sente uma grande possibilidade do que está acontecendo, as pessoas que estão reagindo bem, outras que não estão, que negócios estão tendo maiores condições. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que fazia eventos, e essa pessoa, como os eventos, e quando voltarem, com certeza não serão os mesmos, porque não poderemos ter muita gente, muitas pessoas juntas, tudo isso, ela está fazendo delivery, mas vem fazendo com tanta qualidade e eficiência que o negócio só está crescendo, tá? Na área de alimentação, tá? Então a gente nota que agora é a informação do dia a dia, a internet é um mundo. Eu vejo hoje, quando eu paro para olhar e que eu estou também me dedicando a poder coletar informações pela internet, que a gente tem grandes possibilidades de ver o que está acontecendo, de ver propostas que estão aparecendo. Não é copiar um modelo, mas é poder, a partir desses modelos, desses exemplos, nós termos insights para criar alguma coisa, para resolver de outra forma, e com isso termos uma saída melhor desse momento. Eu considero que essa é a grande forma de se preparar melhor. A competência, a gente estuda e trabalha muito com os alunos isso, a competência é o conhecimento, né, as atitudes,
as habilidades, os valores, e muitas pessoas têm trabalhado ultimamente chamando atenção para a ética. Então, você citou nesse instante aí as pessoas vendendo álcool gel, vendendo produtos, mas quantos produtos estão sendo se levando a um patamar muito maior de preço, sobretudo porque as pessoas estão precisando? Quer dizer, eu tenho que pensar nessa ética, nesse valor que eu tenho para que eu possa trabalhar com a comunidade, com as pessoas da sociedade, sem tirar delas o que elas já têm uma dificuldade até nesse momento. Tem gente ficando desempregada, tem gente tendo suspensão de trabalho, e a gente precisa pensar muito nessa situação também. Maravilha. Professor, o nosso horário está chegando, né? A gente tem um limite aí de tempo do Instagram, que ele automaticamente derrubaria a nossa live. Mais uma vez, eu queria agradecer imensamente por essa aula e, por que não dizer, por esse show de conhecimento que foi dado aqui hoje, para mim, principalmente. Queria agradecer pessoalmente, né? E para todos que participaram conosco aqui, sejam eles voluntários da Junior Achievement, sejam eles seguidores da página da Junior Achievement. Queria fazer um convite a todos os participantes da live. As nossas atividades presenciais nas escolas, logicamente, elas estão paradas devido à pandemia, mas assim que retomada as aulas, assim que retomada, a gente não sabe quando ainda, mas assim que retomada, nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Queria convidar todos a serem voluntários, porque a ideia da Junior Achievement é, através do método Aprender Fazendo, levar a educação em economia e negócios para os jovens saindo de idade escolar, para desenvolver justamente isso que a gente falou durante essa live, desenvolver comportamentos e atitudes empreendedoras, para que esse jovem ele seja um profissional diferenciado, seja ele um médico, seja ele o dono de um pet shop, dono de um restaurante, seja ele um engenheiro, um administrador de empresas. Então, é esse o objetivo da Junior Achievement, é esse o objetivo de todos nós que estamos engajados nessa causa. E, mais uma vez, eu queria agradecer imensamente ao professor Guilherme Rabach pela oportunidade, pela disponibilidade, dar os parabéns pela excelente live e dizer que nós da Junior Achievement estamos muito felizes. Mais uma vez, obrigado. Deixo com o senhor as palavras de encerramento. Tá, eu quero agradecer também a vocês o convite, a todos que estão nos assistindo, e quero deixar algumas frases de um grande escritor e pensador da gestão, que foi Peter Drucker, para que todos possam, sobre o empreendedorismo, pensar através delas. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. É um pouco do momento que nós estamos passando agora. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. O que puder ser medido pode ser melhorado. Esse é um trabalho constante nosso. Se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. E a última frase é que é mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Muita saúde para todos, muita paz, e a Happy Hour, a partir de agora, está liberado para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Uma boa noite. Até logo. Boa noite. Vai mudar, Tchau. nós vamos virar o jogo e vamos ficar todos bem. Se Deus quiser. Vamos lá. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.